historicamente, Jerusalém sempre foi sitiada, inclusive agora Jerusalém está em guerra. Sim, Jerusalém será sitiada em sua volta será sitiada, e o anticristo, liderando esse poderoso exército, vai querer destruí-la. Será quando a nova Jerusalém vai pairar na nossa atmosfera. Mateus capítulo 24 diz que as potências do céu serão abaladas. Sim, as potências do céu serão abaladas quando a nova Jerusalém pairar na nossa atmosfera, porque todos vão olhar para cima, e nessa oportunidade todos verão Cristo com seus olhos vindo. Aleluia. Pastor, está escrito isso onde? Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11 a seguir. Olha o que está escrito no texto: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pastor, quem é este cavaleiro? Este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 não é o mesmo cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é um. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é outro. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 está na terra. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 vem do céu. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6, ele sai para vencer. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é vencedor, é rei. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é anônimo, não tem nome. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é seguido por outros 3 cavaleiros com seus respectivos cavalos: morte, desastre, miséria, fomes, guerras. O cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19, ele vem seguido por um exército vestido de linho fino, branco e puro, que é os salvos que vêm com ele. Aleluia. Sim, os salvos estão vindo com Jesus. Pastor, o que sucederá neste evento? A própria Bíblia diz, versículo 19 do 19: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército, e a besta, que é o anticristo, e com ela o falso profeta, que diante dela, da besta, o anticristo, fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. A besta enganou as pessoas, está vendo? Para as pessoas aceitarem o sinal. Estes dois, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Olha só, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais, os que receberam a marca, foram mortos com uma espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. A partir daqui será estabelecido o governo milenar de Jesus, quando ele reinará na terra. A igreja estará em corpo glorificado. Pastor, você tem certeza que a igreja vai ser arrebatada? Tenho. Apesar de que Cristo pode vir individualmente para mim e para você.
Já percebeu que tem muito crente que Jesus está levando? É tempo de se arrepender, colocar a casa em ordem, porque enquanto há vida há esperança. Hoje eu recebi uma pergunta de uma pessoa: pastor, haverá salvação no juízo final de Apocalipse 20? Não, não haverá. Em Apocalipse 20, por ocasião do juízo final, haverá a ressurreição de todos que morreram sem Deus, desde o Gênesis até esse tempo do juízo final. É o tempo que haverá ressurreição para a morte. Os homens ressuscitarão com corpo incorruptível para suportar o peso da punição eterna, o mar de fogo, o lago de fogo como conhecemos.